treino do dia 2 de abril de 2025. Considere a seguinte situação hipotética. Uma empresa está no polo passivo de uma execução fiscal, na qual a PGFN busca a satisfação do crédito tributário. A empresa executada ofereceu fiança bancária a fim de obter a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. O juiz aceitou a fiança bancária como garantia suficiente da satisfação do crédito tributário e intimou a PGFN para se manifestar sobre dois aspectos: possibilidade de suspensão da exigibilidade do referido crédito e a concessão de certidão positiva com efeitos de negativa para fins de regularidade fiscal. Diante dessa situação, responda ao que se segue. A fiança bancária é suficiente para autorizar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário? Explique com base na regulamentação legal das causas suspensivas de exigibilidade previstas no CTN. A fiança bancária equipara-se ao depósito do montante integral da dívida para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário? Explique de acordo com a jurisprudência do STJ. A fiança bancária que seja suficiente para garantir a satisfação do crédito tributário permite a concessão da CPEM? Explique com fundamento no CTN. De início, é preciso ressaltar que o Código Tributário Nacional detém todas as causas de forma exaustiva de suspensão do crédito tributário. Isso porque é a própria Constituição que estabelece que cabe, por meio de lei complementar, atribuir essas causas de suspensão. A lei complementar em questão é o Código Tributário Nacional. Então, na medida em que se compreende que essas causas de suspensão não podem ser alargadas, ou seja, estão previstas em rol exaustivo, a fiança bancária não está contida nesse rol e, portanto, não seria suficiente para autorizar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Quanto ao segundo ponto, a fiança bancária tampouco pode se equiparar ao depósito do montante integral da dívida. Isso porque esse depósito do montante integral, que é uma causa de suspensão de exigibilidade prevista no Código Tributário do Crédito Tributário, como dito, trata-se de um rol exaustivo e a fiança bancária tem contornos próprios. A fiança bancária é uma garantia fidejussória dada por um terceiro nessa relação jurídica e possui privilégios que o depósito do montante integral da dívida não detém. Por exemplo, quem deposita o montante integral não o faz com a intenção de discutir a dívida. A fiança bancária, sim, o devedor pode discutir essa dívida posteriormente. Além disso, a fiança bancária possui alguns contornos em relação a privilégios garantidos ao Instituto, como por exemplo a questão dos benefícios, a ordem de benefícios ou de preferência que o credor pode tomar ou o devedor a partir da fiança. E essa questão de ordem pode ser dada pelo fiador que é demandado em determinado processo para que se execute primeiro o devedor, questão que não é compatível com o depósito do montante integral da dívida. Quanto ao terceiro ponto, se a fiança bancária seria suficiente para garantir a satisfação do crédito tributário e, portanto, para a permissão da concessão da certidão positiva com efeitos de negativa, seria suficiente de acordo com o Superior Tribunal de Justiça e de acordo com o próprio Código Tributário Nacional, porque estabelece expressamente essa possibilidade. Então, em que pese a fiança bancária não ser causa suspensiva do crédito tributário, ela pode servir para a emissão dessa certidão. Considere a seguinte situação hipotética. O presidente da República editou a medida provisória 1, a MP1, que veiculou norma que reduziu determinado espaço territorial especialmente protegido,
unidade de conservação, submetendo-a de imediato à apreciação do Congresso Nacional, onde tramita um projeto de lei com o objetivo de ampliar a referida área de proteção, sustentando o não preenchimento dos pressupostos de relevância e de urgência, bem assim a violação ao direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Uma associação de proteção ambiental de âmbito nacional ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade contra a MP1. Considerando a repercussão política negativa do questionamento, o presidente da República editou a medida provisória 2, MP2, para revogar a MP1, objetivando retirar o ato inicial da apreciação do Congresso Nacional. Cientificada da revogação da MP1, a entidade requereu a desistência da ADI. Considerando tal situação hipotética, responda de forma justificada, com fundamento na legislação aplicável e na jurisprudência do STF, aos seguintes questionamentos. É possível o controle judicial dos pressupostos constitucionais de relevância e de urgência? A edição da MP2, revogadora da MP1, subtrai do Congresso Nacional a apreciação da medida provisória revogada? Uma entidade associativa não representativa de categoria empresarial ou profissional pode ser considerada parte legítima para deflagrar o controle abstrato de constitucionalidade? O pedido de desistência de ADI é juridicamente possível? Quanto ao primeiro questionamento, o Supremo Tribunal Federal tem compreendido de que esse controle sobre os pressupostos constitucionais de relevância e de urgência da medida provisória é excepcional. E é excepcional porque o Poder Judiciário, em virtude da separação dos poderes, deve deferência ao Poder Executivo no exercício regular das suas atribuições constitucionais. Então é possível esse controle judicial desses pressupostos, embora seja um controle excepcional e que deve se vincular estritamente aos próprios pressupostos de relevância e de urgência. Em relação à edição da medida provisória 2, a revogação é possível, embora não subtraia do Congresso Nacional a apreciação da medida provisória revogada, refazendo a minha resposta, é possível que essa revogação ocasione a perda do objeto dessa medida provisória em função da existência de um projeto de lei que segue no Congresso Nacional tratando de tema mais abrangente. Então seria possível essa perda de objeto. Em relação ao ponto 3, sabe-se que o controle abstrato de constitucionalidade tem os seus legitimados previstos no artigo 103A da Constituição Federal, de modo que não podem ser ampliados. No entanto, um dos legitimados é entidade associativa que represente determinada categoria profissional ou empresarial. No entanto, já decidiu o Supremo Tribunal Federal que, a despeito de uma entidade que não reserve em seus atos constitutivos esses objetivos ou essas finalidades aqui elencadas, podem sim por uma interpretação extensiva por parte do Supremo Tribunal Federal deflagrar o controle abstrato de constitucionalidade. Não haveria impedimento. E em relação ao ponto 4, na medida em que a ação direta de inconstitucionalidade é uma ação presente no controle concentrado de constitucionalidade e, portanto, é um controle objetivo em que as partes ou o aspecto subjetivo do processo não é levado em consideração, essa desistência, até por intermédio de expressa disposição legal, não é possível. O próprio Supremo Tribunal Federal já se manifestou por diversas vezes acerca da impossibilidade dessa desistência, justamente em relação a esse caráter objetivo de controle de constitucionalidade. Fabrício, renomado e conhecido jogador de futebol, ajuizou a ação de indenização por danos morais
em face da revista Leia Mais, em que pediu reparação no valor de R$ 100 milhões. O pedido foi julgado improcedente. À luz do caso narrado, responda: em causas de valor elevado, é lícita a fixação de honorários advocatícios por equidade? No caso narrado, a fixação dos honorários advocatícios pode ser feita por equidade ou deve respeitar os critérios legais? Excelência, o Superior Tribunal de Justiça, em relação a causas envolvendo honorários advocatícios, tem dado preferência e, em específico, decidiu em questões envolvendo a fazenda pública, tem dado preferência à interpretação literal do dispositivo legal, de modo que essa fixação por equidade prevista no artigo 85, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, apenas é permitida naqueles casos em que há um valor inestimado ou um valor irrisório. Isso é necessário que esse valor seja diminuto para que o juiz possa apreciar com equidade. De modo que essa interpretação em relação à fixação dos honorários por equidade tem levado juízos, em determinados casos, a atuarem ou a julgarem processos em contradição com o próprio texto legal e que o próprio legislador intentou conferir esses percentuais da legislação para valorar, ou pelo menos o próprio legislador realiza essa sobreposição de percentuais, inclusive envolvendo a fazenda pública, e tem como finalidade evitar demandas temerárias, demandas pouco pensadas e até a litigância em massa, em virtude do pouco efeito em que os honorários ou aqueles percentuais colocados pelo legislador teriam na prática. Portanto, não seria possível a fixação de honorários em equidade nesse caso em concreto narrado. Direito processual civil. Acerca da ação coletiva movida por sindicato, responda: a sentença proferida em ação coletiva ajuizada por sindicato de âmbito estadual pode beneficiar trabalhadores da categoria profissional em todo o território nacional? A coisa julgada em ação coletiva proposta por sindicato abrange apenas os filiados ou também trabalhadores não filiados e eventualmente vinculados a outros sindicatos da mesma categoria? A apresentação de listagem dos substituídos no ajuizamento da ação coletiva restringe os efeitos da coisa julgada? Em relação aos sindicatos, compreende-se, o STF compreende que a interpretação acerca do seu âmbito de atuação deve ser a mais ampla possível, haja vista que o sindicato, contrariamente às associações, age por substituição processual e não por representação. Tendo isso em vista, em relação ao primeiro tópico, se a sentença proferida por sindicato de âmbito estadual pode ou poderia beneficiar trabalhadores em todo o território nacional, não há impedimento se, em relação ao próprio território do Estado, houvesse sido proferida essa ação coletiva, ainda que não filiados de antemão, antes do ajuizamento da ação, esses trabalhadores. No entanto, deve-se levar em consideração o âmbito de julgamento dessa ação coletiva. Tendo essa ação coletiva sido proposta em âmbito estadual, não poderia beneficiar trabalhadores em todo o território nacional, salvo se o objeto dessa ação coletiva dissesse respeito a esses trabalhadores. Nesse caso, como age em substituição processual por toda uma coletividade, isso é, age tomando direito alheio em nome próprio,
haveria essa possibilidade. Então, respondo afirmativamente esse primeiro quesito. Em relação ao ponto B, que questiona se a coisa julgada proposta por sindicato abrangeria apenas os filiados ou também trabalhadores não filiados e eventualmente vinculados a outros sindicatos, é perfeitamente possível. Esse instituto da substituição processual, como dito, ele tem um alargamento muito superior do que a representação processual, como tomado, por exemplo, em mandado de segurança coletivo ou até mandado de injunção coletivo, de modo que poderia, de acordo com o ordenamento jurídico, abranger também filiados e não filiados, abranger os não filiados a esse sindicato. Em relação ao ponto C, essa listagem dos substituídos não pode e nem poderia restringir os efeitos da coisa julgada. A coisa julgada, como se sabe, não é um efeito da sentença proferida. A coisa julgada é uma qualidade dessa sentença que implica tanto a indiscutibilidade quanto a imutabilidade da decisão proferida. E em relação à substituição processual, essa listagem que deve ser apresentada e que compõe o artigo 5º da Constituição, quando estabelece que essa lista de filiados, até com a aprovação de cada um deles antes do ajuizamento de uma ação coletiva seria necessária, não vale para o instituto da substituição processual, de modo que não haveria que se falar no caso de restrição dos efeitos da coisa julgada. Ainda sobre o ponto, é interessante ainda mencionar que existe aqui no Brasil o Instituto da Unicidade Sindical. Isso quer dizer que os sindicatos que existem no Brasil, e aí a criação ela é praticamente ilimitada, então esse Instituto da Unicidade Sindical teria relevância em relação aos sindicatos que têm como base territorial mínima o território municipal. Então, os sindicatos possuem aqui no Brasil ampla representatividade e, por substituição processual, não devendo ter os seus efeitos limitados.